Laques 4. O Mundo Sem Medo. Série João Planetário, a história de nós mesmos. Narrado por João Planetário. Duração narrada 15 minutos. Olá, eu sou João Planetário. E se você pudesse acordar amanhã em um mundo onde ninguém tem medo, nenhuma ameaça, nenhum exército, nenhuma arma, nenhuma desconfiança, apenas a liberdade de viver, de existir. Por muito tempo pensamos que a paz era o destino final, mas ninguém nos preparou para o que viria depois dela. Este episódio não é sobre guerra, nem sobre destruição. É sobre o que acontece quando o medo finalmente desaparece. O que resta quando tudo que nos ameaçava deixa de existir. Após o fim dos conflitos armados, com as armas desintegradas e os sistemas de dominação desativados, o planeta mergulhou em um silêncio estranho. Não era o silêncio da morte, era o silêncio da reconstrução e da incerteza. As pessoas saíam às ruas sem pressa, sem olhar para trás, sem esperar que algo ruim estivesse por vir. Os rostos ainda estavam marcados pelo trauma, mas o olhar começava a mudar. O medo, que antes dominava todos os aspectos da vida, começou a desaparecer. Não de uma vez, mas aos poucos, como a névoa que se levanta após uma longa tempestade. Sem medo, o ser humano passou a se mover de outro jeito, mais leve, mais curioso, mais presente. As religiões, que por séculos foram usadas tanto para inspirar quanto para controlar, começaram a se transformar. Líderes espirituais de diferentes crenças passaram a se reunir, não para disputar verdades, mas para compartilhar experiências, buscar o que havia em comum. Dogmas foram ressignificados. Velhos rituais ganharam um novo sentido. O temor eterno deu espaço à compreensão profunda da existência. E o divino, em vez de ser temido, passou a ser vivido com consciência e compaixão. No Oriente, comunidades budistas, hindus e cristãs começaram a realizar meditações conjuntas. No Ocidente, sinagogas e mesquitas abriram portas para diálogos públicos e encontros de reflexão. As escrituras de diversas tradições eram estudadas lado a lado, sem superioridade, sem disputa. E uma nova palavra começou a ecoar entre as multidões: unidade. Ao mesmo tempo, a justiça também começou a mudar. Com o medo fora da equação, punir deixou de ser prioridade. Reparar passou a ser o verbo do futuro. Prisões foram convertidas em centros de diálogo. Julgamentos se tornaram assembleias restaurativas. Casos como o de Noé, na cidade de Miria, emocionaram o mundo. Acusado de crimes antes do desarmamento, ele passou por um processo de escuta e reconciliação com sua comunidade. Anos depois, tornou-se conselheiro de reintegração social para jovens. A educação viveu uma revolução silenciosa. Crianças já não aprendiam para competir, aprendiam para se conhecer, para colaborar, para expandir consciência. As escolas deixaram de ser linhas de produção de diplomas e passaram a ser espaços de crescimento coletivo. Professores se tornaram guias e os estudantes, exploradores do próprio potencial. Na cidade de Sonara, um experimento educacional mudou tudo. Não havia turmas por idade. Cada pessoa seguia seu próprio tempo. Ao fim de um ano, o índice de evasão escolar havia caído a 0 e o índice de saúde mental das crianças triplicado. Sem medo de errar, sem pressão para agradar, os jovens aprenderam a amar o conhecimento, porque ele vinha de dentro. Nas relações humanas, uma onda silenciosa de transformação tomou forma. Casamentos deixaram de existir por obrigação ou dependência. Agora, eram acordos de presença consciente. Famílias se reorganizavam livremente, algumas formadas por laços de sangue, outras por afinidade espiritual, cultural ou emocional. O que importava não era a estrutura, era a intenção. E o amor? O amor floresceu como nunca antes. Sem a ansiedade de perder, sem o medo de ser abandonado, as pessoas começaram a se entregar sem barreiras. Relacionamentos passaram a ser construídos com base na escolha diária e não na necessidade. A
arte também mudou. Sem a pressão de agradar mercados ou algoritmos, os artistas começaram a criar pela essência e não pelo lucro. Música, dança, cinema, literatura, tudo passou a expressar o que realmente se sentia e não o que se esperava mostrar. A arte curava e unia. As cidades mudaram. Antigos centros financeiros foram transformados em espaços de partilha. Praças voltaram a ser pontos de encontro. Transporte público se tornou gratuito. A arquitetura passou a ser ecológica, cooperativa, viva. Com o passar dos anos, a humanidade parecia finalmente acordar. Não havia mais bandeiras disputando o planeta. Agora, o planeta era compartilhado. Projetos de reflorestamento, cooperação alimentar, distribuição de energia, tudo feito de forma global. Pela primeira vez, a palavra civilização fazia sentido. Mas é preciso ser honesto. Nem tudo foi luz. Sem o medo como limite, alguns se perderam na própria liberdade. Sem medo, alguns experimentaram o ego desenfreado, a arrogância disfarçada de autonomia. E então, surgiu uma nova pergunta. Se não temos medo, o que nos mantém conscientes? Porque a liberdade sem consciência é apenas um novo tipo de prisão. E essa será a crise que nos acompanhará no próximo episódio. Mas antes de terminar, preciso te contar uma última coisa. Uma coisa que poucos perceberam, mas que mudou tudo. Na cidade de Solarius, uma antiga base militar desativada foi convertida em um centro de observação atmosférica. Ali, centenas de jovens se reuniam para estudar o clima, o planeta e a mente humana. Eles não tinham chefes, não tinham grades, não tinham uniforme. Tinham propósito. E em uma das noites de observação, um garoto de apenas 14 anos escreveu algo no painel de vidro que virou um símbolo mundial. A liberdade não é fazer o que quiser, é saber o que fazer quando ninguém está mandando. Essa frase ecoou, foi pintada em murais, projetada em hologramas em grandes cidades e virou tatuagem para muitos da nova geração. Porque ali, a humanidade entendeu que viver sem medo não era um destino, era um desafio. E que liberdade exige maturidade, exige direção, exige verdade. Muitos começaram a entender que o próximo passo da evolução humana não seria tecnológico, mas ético. O maior avanço não viria de uma máquina, mas de uma decisão interna. Como vamos usar a paz que construímos? E então começaram as escolas de consciência. Não ensinavam matemática, nem literatura, nem ciências. Ensinavam a pensar, a respirar, a escolher. Lugares onde pessoas de todas as idades aprendiam a lidar com emoções, a identificar intenções, a reconhecer limites, mesmo sem proibição. Havia crianças de 6 anos conversando com anciãos de 90, e ninguém se achava mais certo do que o outro, porque sabiam, cada um estava no seu tempo, mas todos caminhavam juntos. E foi nesse ambiente de confiança que surgiu a maior conquista da nova era, a consciência coletiva. Não controlada, não forçada, mas cultivada com paciência, com escuta, com amor. E nesse ponto, o medo já era apenas uma lembrança, algo que existiu, mas que não era mais necessário. A humanidade aprendeu a andar sem muletas, a viver sem muros, a respirar sem culpa. E finalmente, a Terra se sentiu em paz com os seres que abrigava. Agora sim, eu posso dizer que este episódio termina aqui. Mas o próximo passo está chegando. A geração que nasceu livre vai ter que descobrir o que fazer com tanta liberdade. E aí, vamos ver se a paz é mesmo o fim do medo, ou apenas o começo de uma nova responsabilidade. Eu sou João Planetário, e esta é a história de nós mesmos. A história do dia em que o mundo começou a respirar de novo.